Olha, existem nomes que, mesmo para quem não acompanha o automobilismo, evocam algo especial, né? E um desses nomes, sem dúvida, é Ayrton Senna. É um nome que se tornou sinônimo de genialidade, de uma paixão avassaladora e, claro, do orgulho de uma nação inteira. E para entender a mentalidade do Senna, nada melhor do que as próprias palavras dele. Essa frase vai muito além das pistas, sabe? É uma filosofia de vida, de um compromisso que era absoluto. É sobre essa busca incessante por qualquer oportunidade, por menor que fosse. Esse era o DNA que formou um campeão e que o transformou em uma lenda. Sabe, a história de muitas lendas começa aos poucos, de forma gradual. Mas a do Senna, a dele foi diferente. Ele não chegou, ele explodiu no cenário mundial. E ficou claro na hora que ali tinha chegado algo completamente diferente. Um talento puro, que parecia brilhar ainda mais forte justamente quando as condições eram as piores possíveis. Então vamos para o palco dessa história, Mônaco. O circuito mais glamuroso e também o mais traiçoeiro da Fórmula 1. E lá estava o Senna, um estreante, numa equipe pequena, a Toleman. Sinceramente, ninguém esperava absolutamente nada dele. As ruas de Mônaco são um verdadeiro labirinto, super apertadas, não tem margem para erro, um toquezinho no guarda-reio e já era, a corrida acaba. Para um novato era uma missão praticamente impossível. E então, o céu desabou. E na chuva, meu amigo, é onde a sensibilidade do piloto vale mais do que a potência do motor. Foi ali que o Senna começou uma escalada que entrou para a história. Partindo de 13º, ele parecia dançar no asfalto molhado, ultrapassando campeões mundiais como Niki Lauda com uma facilidade que chegava a ser assustadora. Ele estava caçando o líder, Alain Prost, tirando segundos e mais segundos a cada volta. A corrida acabou sendo interrompida antes que ele assumisse a ponta. Mas quer saber? O resultado final nem importava. O mundo da Fórmula 1 tinha acabado de testemunhar a chegada de um gênio. Bom, depois daquela apresentação de gala em Mônaco, é claro que as equipes gigantes ficaram de olho nele. Não demorou muito e ele estava na McLaren, que era a equipe da época. E sabe quem era o companheiro de equipe dele? Justamente o homem que ele quase venceu naquele dia chuvoso, o campeão da época, Alain Prost. Ali começava a rivalidade mais intensa e icônica da história do esporte. De um lado do ringue a gente tinha o professor. Alain Prost era a personificação da estratégia, da inteligência na pista. O negócio dele não era ser o mais rápido em toda a santa volta. Não, ele precisava ser o mais inteligente ao longo da temporada inteira. A pilotagem dele era cerebral, precisa e de uma consistência implacável. E o que é fascinante é o contraste absoluto. O Senna era o oposto polar do Prost. Ele não guiava com a cabeça, ele guiava com o coração, com a alma, com uma agressividade quase espiritual que empurrava o carro e a si mesmo para muito além de qualquer limite racional. Para o Senna, a vitória era tudo. Para o Prost, o campeonato era o objetivo. Então não era só uma disputa por troféus, não. Era um choque de filosofias de vida. E essa rivalidade era profundamente pessoal. Nas palavras do próprio Prost, o conflito ia muito além da competição. Ele sentiu que o Senna não queria apenas vencê-lo, mas sim humilhá-lo. Queria mostrar para todo mundo que ele era muito, mas muito melhor. Isso dá uma dimensão da verdadeira guerra psicológica que rolava entre eles. E no meio dessa batalha feroz, o Senna tinha um outro foco, o seu primeiro campeonato mundial. E essa busca, nossa, não era só para ele, era para um país inteiro que via nele um farol de esperança e de orgulho. A corrida que deu o primeiro título a ele, lá no Japão em 88, foi um resumo perfeito da carreira dele. Pensa só, na largada o motor engasgou, ele despencou para a 14ª posição. O sonho parecia ter acabado ali mesmo, mas aí a grande aliada dele apareceu, a chuva. E o que veio a seguir foi uma das maiores recuperações da história. Ele caçou Prost implacavelmente e ultrapassou para conquistar o campeonato. Foi pura resiliência, genialidade e drama. E para o Senna, aquele momento foi transcendental. Ele não o descreveu como uma conquista física, mas como uma experiência espiritual. Ele disse que, na volta final, ele teve uma visão de Deus. Isso mostra a profundidade com que ele vivia não apenas a carreira, mas a própria existência. E aqui está um ponto crucial. No Brasil dos anos 80 e 90, um país que enfrentava inflação, instabilidade, o Senna era muito mais do que um atleta. A cada vitória, quando ele erguia a bandeira brasileira no pódio, ele reacendia o orgulho de milhões. Ele era a prova viva de que um brasileiro podia ser, de forma indiscutível, o melhor do mundo. A rivalidade com Prost, no entanto, estava prestes a entrar no seu capítulo mais sombrio. A batalha saiu dos limites da pista e invadiu os corredores da política da Fórmula 1, onde as forças em jogo eram bem mais obscuras.
E toda essa tensão nos leva de volta ao Japão, um ano depois, para decidir o campeonato de 1989. O Senna precisava vencer para manter o sonho do bicampeonato vivo. E o que aconteceu a seguir se tornou um dos momentos mais polêmicos de toda a história do esporte. No final da corrida, o Senna mergulhou por dentro para ultrapassar o Prost, que fechou a porta. Bateram. Prost abandonou. O Senna, com a ajuda dos fiscais, conseguiu voltar, parou nos boxes e, de forma heróica, ainda venceu a corrida, só que aí ele foi desclassificado por um detalhe técnico. O título ficou com Prost e o Senna se sentiu roubado, vítima do que ele chamou de o sistema. Um ano depois, a cena se repete. Mesma pista, mesmos rivais. A pole do Senna foi movida para o lado sujo da pista, uma desvantagem clara. Ele avisou. Se o Prost, largando do lado limpo, tomasse a ponta e fechasse a porta, ele não ia tirar o pé. E foi exatamente o que aconteceu. A batida na primeira curva deu ao Senna o seu segundo título, mas a linguagem corporal dele no pódio mostrava um homem em conflito, não um campeão feliz da vida. Com o tempo, essa rivalidade com Prost acabou esfriando, mas a busca do Senna pela perfeição, essa nunca parou. E foi nessa busca que ele continuou a produzir momentos de pura magia, que só consolidaram seu status de lenda viva. O que esse número significa? Significa o impossível. No Grande Prêmio do Brasil de 1991, o Senna estava finalmente prestes a realizar o sonho de vencer em casa. Mas no meio da corrida, a caixa de câmbio quebrou. Marcha após marcha, ele foi perdendo, até restar apenas uma, a sexta. Tentar pilotar um Fórmula 1, especialmente em curvas lentas, só com a marcha mais alta, é fisicamente devastador e tecnicamente absurdo. Era para ter sido o fim da corrida ali mesmo. Mas ele não desistiu. Lutando contra a dor e um desgaste físico extremo, ele levou o carro até o fim. Ele cruzou a linha de chegada no estado de exaustão total, com espasmos musculares, mal conseguindo levantar o troféu. Ele não acreditou à força dele, mas sim a uma força maior. Essa vitória, para muitos, foi a maior obra-prima dele. Nos anos seguintes, o Senna continuou a encantar o mundo, mas também se tornou uma voz cada vez mais ativa na luta pela segurança dos pilotos. E essa preocupação, infelizmente, se tornou uma trágica previsão. Em Imola, 1994, no fim de semana mais sombrio da história da Fórmula 1, o carro de Ayrton Senna saiu da pista em alta velocidade na curva Tamburello. O mundo assistiu em silêncio e em choque. O Senna partiu, mas o legado dele é imortal. Os números que estão aqui são impressionantes, claro, mas não contam a história completa. A morte dele provocou uma revolução na segurança da Fórmula 1 que salvou inúmeras vidas. E o sonho dele de dar um futuro melhor para as crianças do Brasil vive através do Instituto Ayrton Senna, que já impactou milhões de jovens, se tornando um legado tão grande quanto as suas conquistas nas pistas. E isso nos leva a uma reflexão final. O que, afinal, torna um herói imortal? Talvez não sejam os recordes ou os troféus. Talvez a imortalidade venha da intensidade com que se vive, da profundidade com que se toca a alma de uma nação e da capacidade de inspirar esperança muito, muito tempo depois da partida. A história do Senna nos lembra que a verdadeira grandeza está na paixão com que se persegue um sonho,